Nesse vídeo eu trouxe 4 altcoins que estão indo bem até enquanto o Bitcoin colapsa. Então fica comigo até o final se você não quiser perder essas ondas. Bora! Começando então pela ICNT, que seria Impossible Cloud Network, que é basicamente uma infraestrutura, cara, de cloud descentralizada, projetada para quebrar o domínio de grandes provedores tradicionais, oferecendo armazenamento, rede de computação e uma plataforma permissionless e escalável. Ela conecta os hardware providers, que são provedores de infraestrutura, e builders, que são os desenvolvedores de apps, por meio do protocolo ICNP, um monitoramento via nós chamado de hypernodes, que garantem mais flexibilidade e tal. Praticamente esse ICN, ele quer ser o base layer da próxima geração da internet, só que sem intermediários. O gráfico dele, se a gente olhar, ele tá bem bullish, né? A gente pode reparar aqui, ó, tá se formando aquele padrão que a gente gosta de ver, né? Do Elliott Wave Theory, a onda de Elliott. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 e agora tem que esperar a quinta pernada, né? Aqui ainda tá em tempo de acumulação. Vamos dar uma olhada como tá o MACD rapidinho. Bom, enfim, a gente vê aqui que o MACD, ele tá pra baixo, né? Ele tá cruzado pra baixo. Ele tá se movimentando pra cruzar pra cima. Então, assim, a gente pode esperar, segundo o movimento do Elliott Wave e segundo essa curva que o MACD tá fazendo, a gente pode esperar que vá acontecer uma reversão. O volume ele também tá se tornando positivo, então aqui eu acredito que seja uma boa entrada, tá? Porque a gente ainda pode esperar a quinta pernada acontecer antes da correção A, B, C. A única coisa que a gente tem que prestar atenção é que a quarta pernada ela não ficou tão acima da primeira, né? Então 1, 2, 3, 4. Aqui o número 4 ele não tá muito acima da primeira, mas também não tá muito abaixo, tá? Pro Elliott Wave ele se garantir de verdade, a quarta casa tinha que estar um pouquinho mais pra cima, mas o MACD e o volume eles ainda apontam uma coisa, um cenário um pouco mais bullish pra gente. O Virtuals, que foi uma moeda que eu trouxe ontem aqui pro canal, ele é meio que junta a ideia de usar IA e blockchain para criar mercados mais autônomos, assim. E aí ele tenta criar uma economia digital nova, onde agentes de IA, como entidades produtivas, trabalham usando 3 pilares. O Agent Commerce Protocol, a plataforma de tokenização e o Game Framework. Ontem a gente fez uma análise aqui desse gráfico. A gente viu que ele tava aqui nessa onda de subida, né? Tava parando aqui no suporte, mas aí ele quebrou o suporte, tentou, encontrou resistência, desceu. Eu falei que ele encontraria suporte aqui nessa zona que ele já tinha segurado antes. Ele passou um pouquinho dela, mas depois de descer um pouquinho, ele testou novamente, desceu e conseguiu quebrar essa zona, subindo até a zona do 26.8 Fibo aqui, desceu de volta aqui pra zona de ouro, né, do 61.8 do Fibo, e aí agora ele tá tentando retornar aí pra cima, né, a gente vê que ele tá nesse movimento subindo, o MACD, ele tá querendo se cruzar de novo pra cima, tá, isso indica uma coisa positiva, a gente não consegue ver o volume desse aqui, mas ó, a gente consegue ver, 1, 2, 3, 4, a linha do 1 tá passando bem longe da linha do 4, né, ou seja, realmente são higher highs, higher lows. Então eu acredito que aqui seria uma boa oportunidade de acumulação, tá? Antes dele dar a quinta pernada pra corrigir A, B, C. Eu acredito que ele não vai passar muito dessa linha aqui, que tá coincidido com o Fibo e um pouquinho abaixo da máxima anterior dele. Bora lá então dar uma olhada no OpenLoot. O OpenLoot é uma plataforma Web3 que se volta pra jogos. A ideia deles é criar uma integração entre economias dentro dos jogos de forma mais barata. Ela oferece carteiras sem custódia, moedas premium, NFTs, recompensas e marketplace on-chain. Agora o projeto tem o próprio token, que é o OL, né? E cara, investir em videogame hoje é uma coisa muito rentável. Porque, pô, meu, é uma indústria gigantesca, cara. O negócio virou um titã. Se a gente olhar o gráfico dele, a gente vê que o OpenLoot, ele acabou de quebrar uma linha de suporte que ele tava sendo fiel desde os primórdios dele, né? Nossa, ele bateu aqui no comecinho, bateu aqui, depois ele teve aquele rallyzinho, deu uns 2 picos ali, depois ele bateu de novo, quicou, bateu de novo, bateu, e aí ele finalmente desceu dessa uptrend que ele tava já fazia muito tempo. Aqui em cima a gente consegue ver que tem um fair value gap bem grande aqui, que é, como eu disse, é aquele vácuo que existe entre a força vendedora e a força compradora. Aqui só os vendedores eles agiram, os compradores eles ficaram de fora dessa jogada, então o mercado ele pode ser que volte aqui pra cobrar, tá? No momento o MACD ele tá começando a querer se reverter, o volume ele também tá bom. Agora eu acredito que seja um bom momento pra entrar nessa jogada, pelo menos enquanto o MACD ele tiver querendo se reverter, tá? Eu esperaria o MACD se reverter, eu esperaria ele se cruzar, o azul ele passar pelo vermelho, aí sim entra, mas eu acredito que aqui ele vai encontrar resistência, claro, o suporte ele acabou virando resistência, então antes dele entrar nessa linha ele vai cair de novo, pode ser que bata mais uma vez, e se ele não encontrar resistência antes aqui no 3.000, né, que os whole dollars, né, os dólares inteiros, números inteiros em geral, eles costumam atrair essas ordens de venda que seguram o preço, então ele pode ser que encontre resistência aqui, se quebrar vai encontrar resistência aqui, se quebrar ele alcança o nosso fair value gap, depois segue com o nosso movimento de alta. Unibase também é uma plataforma que eu já tinha trazido aqui pro canal, é uma camada descentralizada de memória a longo prazo dos agentes de IA, que a ideia é disponibilizar o acesso pro público, né, esses projetos todos, em sua grande maioria, eles são bem cypherpunk, todos tirando o controle de um órgão só e colocando na mão de todo mundo. Esse nosso gráfico também acabou perdendo um suporte que ele já tava carregando fazia tempo, né? Ele tava aqui, ó,
bouncing nesse suporte até ele quebrar, virar resistência e aí seguir nesse movimento de lateralização. Se a gente olhar aqui, o MACD ele tá fechado, o volume ele não tá muito forte do comprador, apesar dele estar positivo agora. O volume ele segue bem baixinho, né? Nada muito, assim, determinante que vá levar o movimento pra cima ou pra baixo. Agora pode ser que ele fique andando por esse canal por um bom tempo até decidir pra onde ele vai. Mas por enquanto nada indica baixa, tá? A gente pode ver que apesar dele estar fazendo topos mais baixos, ele também tá fazendo baixos mais altos. Ou seja, ele realmente tá se comprimindo aqui, né? A gente tá vendo a compressão da mola. Não adianta, a gente vai ter que esperar ela estourar pra ver qual a direção que ele vai. De novo, se esse fundo tivesse sido mais baixo do que esse, eu acreditaria que ele já tava perdendo força, já tava ficando mais exausto. Só que eu ainda acredito muito no potencial dessa moeda, porque além do último topo dela ter sido maior do que o topo anterior, ela tá mantendo aqui a estrutura, mesmo ela tendo perdido tração, o movimento dela persiste em um ângulo próximo ao de 45 graus. Então é uma subida constante. Agora, gente, esse token que eu queria trazer pra vocês é o Jelly My Jelly. Cara, olha, eu tomaria cuidado com esse token, tá bom? Eu vi aqui que tem muita gente que tá bem bullish com ele, tá? Massively bullish. Breakout in play. Ele cresceu 85% só nessa última semana. Dá uma olhada nessa subida, cara. Meu, isso parece estável pra você? Depois ele teve uma descida, voltou a subir, tá? Agora ele tá querendo parecer um pouco mais natural. Mas, cara, a gente dá uma olhada aqui no website deles, a gente vê que é um negócio aqui de... tipo um Snapchat, né? Um Money Moments. Compartilha seus momentos autênticos, sem filtro, sem nada. Ele instantaneamente monetizável através de tokens, né? Aqui, ó. Join waitlist. Ou seja, isso não existe. Cara, se esse é um projeto legítimo, meu, na boa, legal, mas vocês têm que tomar cuidado com o token que estão criando em cima desse projeto legítimo aqui, porque a gente consegue ver o tamanho da queda que ele sofreu. Eu já tava suspeitando desse token quando eu vi ele a primeira vez. Essa subida, ela foi muito limpa. Pô, que montanha russa, né? De repente, uma queda de quase 90 graus aqui, cara. Se a gente olhar até no gráfico de 5 minutos, esse negócio, ele, né? Olha o tamanho deste Fair Value Gap. Olha o tamanho desse gap que se formou aqui. Só essa vela vermelha já foi gigantesca, né, cara? Já foi o suficiente pra gente entender que esse negócio não é tão natural assim. Beleza, ele tá subindo, descendo agora de maneira mais coerente. Mas se a gente olhar aqui no Padre, vou deixar o link na descrição do vídeo, é uma plataforma muito boa, a gente consegue ver aqui, ó, vocês estão vendo que é a mesma moeda, é o mesmo gráfico, certo? É o mesmo token aqui, formando o mesmo padrão de montanha-russa que a gente viu nos três, tá? No CoinMarketCap, TradingView e no Padre. Se a gente for dar uma olhada aqui, ó, embaixo mostra os top 10 holders, ou seja, os 10 maiores detentores dessa moeda. Eles estão segurando 83% da moeda, tá? Insiders Holdings seria as pessoas que estão ali por dentro, né, do que tá acontecendo, conseguem informação de dentro do negócio, certo? Direto da fonte. Eles estão segurando 92% dessa moeda, tá bom? Se a gente dá uma olhada aqui no Bumble Map, ele mostra os bundles, ele mostra, por exemplo, as diferentes carteiras que pertencem basicamente à mesma pessoa, ou ao mesmo grupo de pessoas. Então, ó, aqui a gente consegue ver que são poucas, né? Só que se a gente entrar aqui, rolar pra baixo, a gente vai ver que tem algumas que estão escondidas, ó. E a gente consegue ver o que tá acontecendo de verdade. Quando a gente abre aqui, ó, olha o tamanho desse cluster que tá formado. Cara, o negócio parece um blob gigante. Mano, inacreditável. Então, cuidado, pessoal, tá bom? A gente vê que o negócio, ele tá aqui, ó, bastante compra e todas compras bem pequenininhas e bem constantes e todas uma atrás da outra, né? Isso são bots, tá? Que vão fazendo essas compras automáticas pra ele passar pela malha fina, tá? Cair no sistema como uma moeda de alto volume, que você tem bastante compra e venda acontecendo dentro dela, pra você acreditar que é uma moeda de verdade, tá? Mas aí você olha em sites como esses aqui, esses tipos de dados, e a gente consegue ver que isso aqui é um rug and pull desgraçado, né? Aqui provavelmente alguém tentou investir e o cara arrancou tudo. A pessoadinha, aqui de novo, enfim. Cuidado pra cair nesses golpes, gente. O Bitcoin, ele continua caindo, né? Mesmo depois da fala do Fed, antes de ontem, falando que ia aumentar o corte de juros lá pro dia 1º de dezembro. A gente consegue ver aqui que agora ele tá com essa linha, um suporte descendente, tá? Agora ele começou a querer retestar essa região aqui dos 109 mil, né? Ele encontrou resistência aqui. Pra falar bem a verdade, esse movimento aqui, ele tá parecendo muito de market maker, cara. Enquanto o Bitcoin, ele não tiver um movimento que vai determinar se ele vai realmente pra cima ou se vai realmente pra baixo, cara, ele vai continuar tirando proveito da volatilidade dele, tá? É isso, cara. Os market makers, eles ficam tirando proveito da volatilidade do Bitcoin pra conseguir arrancar dinheiro do máximo de pessoas possíveis, né? Aqui a gente consegue ver no Coinbase Premium Gap que boa parte de outubro o Premium, ele foi positivo, o sinal era de compra institucional mais forte. Só que o gráfico, ele mostra uma queda contínua, mesmo com o indicador ficando neutro, cara. Isso indica que a demanda de investidores dos Estados Unidos, ela esfriou bastante, enquanto o preço ainda tentava sustentar. O mercado, ele não caiu por irracionalidade. Foi mais uma fadiga especulativa, sabe? Depois de semanas e semanas de otimismo, cara, o apetite institucional, ele simplesmente diminui. A política monetária fica menos previsível, né? Nessa última reunião teve bastante ambiguidade dentro do Fed e as tensões geopolíticas, elas continuam martelando em cima, cara. E os investidores, eles saem tudo de ativo de risco. Se a gente der uma olhada aqui, ó, o preço real do ouro, ele acaba de disparar. Ele ultrapassou todos os picos históricos de 1980, de 2011 e de 2020 também. Nos últimos 4 anos, o valor ajustado pela inflação subiu acima do dobro, atingindo um recorde absoluto, cara. Hoje o ouro, ele representa 4% da riqueza global, o maior nível desde os anos 90. Ou seja, pode ser que o ouro, ele esteja perto de uma fase explosiva. Fora isso, o Bitcoin, ele tá
travado, e um dos principais motivos são os holders de longo prazo. Desde o dia 1º de julho, eles já venderam mais de 810 mil bitcoins, reduzindo as reservas deles de 15,5 para 14,6 milhões de moedas, tá? Mesmo com essa pressão vendedora, o preço ele ainda conseguiu marcar novas máximas históricas, que mostra que a demanda atual, ela tá absorvendo bem a oferta. Mas enquanto esses investidores eles continuarem realizando lucro, cara, o potencial de alta ele segue bem limitado. O mercado ele precisa de um novo fôlego antes de romper de vez, sabe? Então é isso pro vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal porque isso ajuda muito e te vejo na segunda.